Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no Bastidores da Arte com Osvaldo Fuacatínua, um programa de YouTube dedicado a fazedores de arte, a todos aqueles que conseguiram transformar o seu pensamento em obra de fato. E hoje temos, pela segunda vez, a honra de receber o Dr. Neves Moche, jurista que escreveu um livro muito interessante sobre direito de sucessões. Processo de inventário por morte. Vamos entender um bocadinho como funciona quando o pai morre, como podemos repartir a nossa herança e que é isso de inventário pós-morte. Doutor Neves, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Osvaldo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ter aqui o doutor. Muito obrigado, igualmente eu digo. Doutor, o que é isto de inventário pós-morte? Pois, do ponto de vista processual, existem duas modalidades de inventário. Inventários para fins de conservação e outro inventário para fins de partilha. Muito bem. O inventário para a conservação, em regra, ocorre na pendência do processo de divórcio ou antes do processo de divórcio, né? O inventário por morte, como a própria designação refere, ocorre sempre que alguém morra e deixe bens sujeitos à partilha. E penso que ser este o nosso tema central. Muito bem. Doutor, o inventário é sempre quando alguém morre. No caso, para além do divórcio, no caso da morte, é quando alguém morre, há heranças e tem de ser repartida. Sim, no caso concreto da obra em que pretendemos lançar, tem que ver exatamente com o inventário que se destina à partilha dos bens deixados por uma pessoa falecida. E por que entendemos falar sobre isso? Porque tem sido uma questão polémica a nível dos tribunais e a nível do notário. Nós temos essa espécie de processo cada vez mais a crescer. Também sentimos, porque estamos na mesma sociedade, as dificuldades de muita gente, sobretudo no que concerne à partilha de bens. Há processos de partilha de bens que ficam estagnados no tribunal por mais de 3, 4, 5 anos. E muitas vezes nesses processos há direitos a serem acautelados, direitos de menores. Muito bem. E há processos que só terminam depois do menor ter a maioridade. Às vezes já se perdeu o interesse nesses processos. Não? Tanto nessa perspectiva nós pensamos em trazer essa obra, primeiro para esclarecer as pessoas quais são os termos a seguir para o processo de inventário. Segundo, para dizer que não é que necessariamente as pessoas precisam ir para o tribunal para proceder à partilha dos bens. Embora a obra designe-se processo de inventário por morte, mas também nós tratamos de questões ligadas à partilha extrajudicial, aquela que não ocorre concretamente no tribunal. Isso ajudaria na perspectiva de que os tribunais ficariam muito mais desafogados, ao invés de a gente ir para o tribunal esperar que um processo seja tratado em 3 ou 4 anos. Se formos para um cartório notarial, naqueles casos em que a lei permite, em que o processo possa correr na modalidade de inventário ou de partilha extrajudicial, em menos de uma semana a gente consegue ter a habilitação de herdeiro e consegue ter a partilha. Evitamos as longas filas de espera nos tribunais. Nos tribunais. Doutor, quem faz o inventário pós-morte? Bom, normalmente o inventário é requerido ou pelo Ministério Público ou pelos interessados e ocorre nos casos em que há menores e nos casos em que a lei impõe, ocorre necessariamente no tribunal. Muito bem. Mas também, como já disse, a lei dá a possibilidade de que a partilha possa ser feita fora do tribunal. E muitos casos que nós temos, processos que existem e estão a ocorrer no tribunal, são daquelas situações em que os inventários para a partilha podia ser feito de forma
extrajudicial. Ou seja, nesse caso, os interessados, os filhos, aqueles que se acham herdeiros, que a lei lhes confere esse direito, podem ir a um cartório notarial e diante do notário prestarem as declarações, indicarem pessoas idôneas e se proceder à partilha é muito mais rápido e simples, desde que haja acordo. Quando não há acordo, aí sim é que é necessária a intervenção do tribunal. Doutor, há muita conflitualidade quando fala-se em herança na nossa cultura. Normalmente quando o pai morre, muitas vezes ou a família vem para casa receber e deixa a viúva, muitas vezes os filhos, sem condições para sobreviver. Como acautelar essas situações, doutor? Bom, por acaso é um problema social que ocorre com muita frequência, né? Exatamente porque hoje penso que as famílias angolanas têm uma outra noção de como deve ser feita a partilha, que muitas vezes a noção cultural não coincide com a noção legalmente apresentada. Penso que são questões que deviam ser tratadas do ponto de vista de conciliação entre o costume e a lei. Mas aos poucos as pessoas estão a consciencializar-se no sentido de que o patrimônio deixado pelo pai ou pela mãe pertence em primeira linha aos filhos ou então àqueles que ele mesmo designar por via de testamento. Mas como já disse, Angola é extensa e muitas vezes a cultura jurídica não consegue atingir até o último cidadão, e daí que há zonas em que persistem esses problemas. Mas pensamos nós que com os devidos esclarecimentos, a intervenção do Ministério Público, na medida em que os serviços de justiça vão se estendendo, também as pessoas vão se tornando lúcidas. E também, do ponto de vista da aplicação da lei, hoje já constatamos que há tribunais que também já preferem atender aos costumes, né? Se as famílias façam um processo de inventário, chegarem em tribunal e declararem o modo como pretendem fazer a partilha sem que haja oposição de qualquer um, ainda que este modo de partilha atenda apenas aos princípios costumeiros, os tribunais já aceitam com alguma passividade. Desde que haja acordo entre as partes, Exato. Pode-se usar o costume como... Exato. Está muito bem. Doutor, a noção de inventário que temos é a descrição de tudo que o defunto, no caso, tem. É mesmo assim como funciona? É identificar todos os bens e fazer uma lista? Bom, essas questões são explicadas exatamente no livro. Nas fases de processo de inventário, existe a chamada fase que é da descrição dos bens. Okay. Primeiro tem que se apresentar uma relação de bens, depois desta relação de bens tem que se proceder à descrição dos bens. Mas não são só apenas os bens, até as dívidas devem constar. Okay. Depois, do ponto de vista técnico... A noção que se tem do senso comum é que heranças são ativos. Não, passivos ativos também. E passivos. Até porque, do ponto de vista legal, responde pelas dívidas o patrimônio do falecido. E pá, é complicado herdar dívidas. Pois. Muito bem. Na união de facto, doutora, muitas vezes as pessoas vivem juntas, mas não casam. Há algum tratamento diferenciado? Pois, por acaso, no nosso livro também fizemos referência dessas questões ligadas à união de facto, porque temos estado a perceber uma posição um pouquinho discriminatória, visto que a nossa sociedade, e parece ter alguma motivação cultural também, as questões ligadas à união de facto não reconhecida. O que o nosso direito positivo impõe é que a união de facto só produz efeitos patrimoniais quando reconhecido. E o reconhecimento pode ser por mútuo acordo, por ruptura ou por morte. Mas grande parte dos nossos concidadãos não partem para o reconhecimento e depois tem-se essa situação, essa sensação de que a justiça não cobre todas as situações de vida
dos cidadãos. Não? Bem. E eu trago propositadamente essa questão no livro para, no fundo, provocar discussões ligadas ao acolhimento desta figura da união de facto, como deve ser apreciada face à nova realidade constitucional em relação ao costume. E é exatamente essa questão que eu queria provocar e dizer que, do ponto de vista costumeiro, penso que é justo que se atenda para efeitos patrimoniais às situações ligadas à união de facto ainda que não reconhecida. Ou seja, um casal que viveu toda a vida juntos e depois o pai morre e não é reconhecida a senhora como legítima herdeira. É uma injustiça, doutor. Pois, eu também concordo ser uma injustiça, embora do ponto de vista legal caminha-se num sentido contrário. Eu penso que a questão da união de facto também pode ser provada quando a pessoa sobreviva, consiga provar que é a progenitora dos filhos que concorrem para a herança. Suponhamos que num processo a pessoa tenha, por exemplo, 5 filhos com o defunto. Tanto é facto suficiente para presumirmos que viveram juntos. Exatamente. Ainda que seja, que se diga que do ponto de vista legal, para se reconhecer a união de facto, precisa ser ininterrupta, aqueles requisitos que já são referidos. Mas eu penso que há aqui uma questão que é de todo justo ser atendido. Portanto, dificilmente, raramente pela experiência que se tem, a gente vai ter 5 filhos numa relação de namoro. Exatamente. Pois. É verdade, é verdade. Doutora, hoje a lei não distingue filhos legítimos e ilegítimos, como a denominação antiga, passada. Certo. Hoje, independentemente de onde eles vêm, são tratados na herança de forma igual. Sim, de facto, existe o princípio da igualdade entre os filhos. Não é? O tratamento é igual, quer sejam filhos da relação em que o de cujos fazia parte antes da morte, quer sejam das relações anteriores ou das relações extras. Não há tratamento diferenciado para estas crianças. Muito bem. E as mães das crianças, doutor? Aí está a questão, a verdadeira questão. Depois precisa ser analisada se qual delas foi casada, qual delas não foi casada, qual delas esteve numa relação de união de facto, qual delas esteve numa relação de namoro. Então são situações, cada situação é uma situação pontual que depois devia ser analisada no caso em concreto. Doutor, cabeça de casal. Cabeça de casal, obrigado, doutor. Pois. Cabeça de casal, como é que se determina e como é que funciona? A lei dispõe, a lei impõe requisitos para que determinada pessoa seja indicada como cabeça de casal. Em regra, a pessoa que deve responder pela administração dos bens enquanto o processo estiver a correr é nomeada pelo tribunal e também pode ser destituída pelo tribunal se não cumprir determinados requisitos. Pois. Muito bem. Doutora, venda o seu peixe. Já estamos diante de uma pré-venda do livro, não é, doutora? Exato. Que mensagem pode nos dar para quem nos assiste? Por que via pode contactar para obter os estudantes de direito e tudo mais? Doutor, fala um bocadinho do que... Pois. Primeiro, precisamos dizer que pretendemos tirar poucos exemplares. Muito bem. A ideia de uma pré-venda e de forma antecipada é exatamente porque não queremos que o processo de venda se prolongue muito. Né? Nós estamos com uma pré-venda no valor de 13 mil kwanzas. 13 mil kwanzas. Exato. E o preço oficial do livro está a 18 mil kwanzas. Muito bem. Os livros ainda não estão disponíveis fisicamente. A pré-venda é uma venda antecipada, baseada na confiança. Muito bem. E por conta disso é que as vendas estão a ser feitas na página do próprio autor. Muito bem.
O cuidado que se deve ter em função das eventuais oportunidades de burlas que podem haver é que só deve-se fazer o pagamento na conta do próprio autor. Muito bem. E deve-se remeter o contacto, o comprovativo no contacto indicado no flyer que está a ser passado. Que nós passaremos também. Exato. E depois, o próximo mês, a gente começa a fazer a distribuição dos livros. Muito bem. Já temos boa parte dos livros pagos e o que vai acontecer é que a primazia ou a prioridade vai ser dada às pessoas que já tiverem pago os seus livros, né? A dada altura, a qualquer altura podemos encerrar o processo de pré-venda, exatamente para não nos comprometermos na medida superior daquele que é a quantidade dos livros que irão sair. Temos um canal do WhatsApp que é designado Custas Judiciais de Direito Forense. Temos também uma página no Facebook que também é designado Custas Judiciais e Direito Forense. As pessoas interessadas podem segui-las, essas páginas, para estarem por dentro das informações e qualquer outra informação. Também temos nas nossas redes sociais alguém disponível para prestar os devidos esclarecimentos. Perfeito. Doutor, agora para atiçar a curiosidade dos leitores, dos estudantes, o que é que eles vão encontrar neste livro? Bom, vão encontrar a diferença entre os tipos de inventário, vão encontrar a tramitação completa do processo de inventário, vão encontrar ilustrações sobre a partilha extrajudicial, irão encontrar formulários de processo judicial de inventário e modelos de peças de partilha extrajudicial. No fundo, é um livro prático que vem afastar as dificuldades teóricas de compreensão. Procuramos ser o mais prático possível, porque de teoria pensamos que já existem tanta coisa. Exato. Então queríamos tornar isso um pouquinho mais prático e acessível, de modo a que qualquer um consiga compreender. Muito bem. Mais focado para os estudantes ou para os operadores do direito? Ele é muito mais focado para os operadores de direito. Muito bem. Mas tem um grande impacto para os estudantes, porque são matérias que se inserem no âmbito das ações processuais civis especiais e são conteúdos que não são lecionados nas universidades. Quer dizer que é uma das oportunidades extra do estudante conseguir ter bagagem sobre processo civil especial. Muito bem. Doutor, fugindo um bocadinho do livro, se me permite, as heranças em Angola têm sido mais uma bênção ou uma maldição? Bom, permita-me a provocação. Exato. Eu vejo sempre na perspectiva de que, dependendo de como, da educação familiar, né? Em muitos casos, e a experiência que temos aqui, quanto maior for a quantidade de bens deixado por alguém, mais devido à família. Mas também temos estado a encontrar famílias com muito bom senso que conseguem respeitar os princípios costumeiros, os princípios legais, e nesse sentido a herança não tem se revelado como uma razão de desgraça, de desunião familiar, né? Tem-se observado a partilha, o respeito pelas normas tribunais e tudo mais. Naqueles casos em que não há muito patrimônio, os processos também são muito mais pacíficos. Muito Exato. Bem. Muito bem. Doutor, o testamento é uma mais-valia para evitar conflitos ou é indiferente desde que a família consiga chegar a um consenso? Eu acho acho o testamento um instrumento muito válido. Muito bom. Mas ainda assim entendo que não é bastante para evitar conflito. Okay. O que terá de evitar conflito, mesmo a educação
jurídica do cidadão, porque em muitos casos até o próprio testamento é extraviado. Exato. É extraviado ou não é respeitado, porque os membros não concordam que deve ser cumprida a última vontade do decúrios. Mas quando as pessoas estão lúcidas, quando as pessoas estão juridicamente esclarecidas, se não existir testamento, respeita os princípios legais. E quando existe testamento, estão devidamente conscientes de que o testamento resulta da vontade de quem deixou o patrimônio e tem amparo na lei e respeitam. Muito bem. Doutor, a partilha extrajudicial tem força de lei? Sim, ela tem o mesmo impacto, resulta da lei, tem força de lei, tem o mesmo impacto que a partilha judicial. Muito bem. O que o legislador quis acautelar é exatamente com que o sistema judicial não entrasse em sufoco. Muito bem. Ou seja, existem instituições também vocacionadas para resolução de conflitos, mas do ponto de vista extrajudicial, que são chamadas instituições da administração de justiça administrativamente. E nesse caso está o notário. Pensou-se na seguinte forma: se tudo for para o tribunal, amanhã o tribunal já não funciona. Exatamente. O sistema de justiça fica sufocado. Sufocado. Portanto, existem formas extrajudicial para a resolução de conflito. O que sucede é que a nossa sociedade, em muitos casos, desconhece essas instituições que estão vocacionadas a resolver conflitos de forma extrajudicial. E a primeira impressão que se tem é que vá-se para os tribunais. E hoje os tribunais encontram-se sufocados, subcarregados e não conseguem dar resposta na medida daquilo que as pessoas desejam, né? Tanto é hora de começarmos a pensar em vias alternativas de resolução de conflitos. Pela sua experiência, há muitos casos pendentes em tribunal e por muitos anos de partilha de herança? Sim, há sim. Há por uma razão muito simples. Primeiro que também morremos muito. Tem que se admitir que morremos muito. Sim. Segundo é que as nossas instituições públicas ainda não estão muito à altura de responder de forma célere às instituições. E diga-se de passagem, quando um processo está em tribunal, o seu andamento não depende simplesmente do tribunal. Exato. Depois o tribunal tem que articular com as outras instituições, tem que solicitar extrato bancário, tem que solicitar informações A, B, C e D. E nem sempre tem resposta à medida da urgência que se impõe. E tudo isso é que contribui para a morosidade processual. E em muitos casos também as dificuldades são ligadas aos próprios utentes. Muitas vezes residem em zonas não de fácil acesso, não têm comunicação, o processo fica parado em tribunal, o tribunal não consegue se comunicar com o utente. Portanto, são várias razões que fazem com que os processos fiquem muito tempo parados em tribunal. Que existem muitos casos, existe sim. Muito bem. Doutor, para terminar, vou permitir que deixe uma mensagem para os seus seguidores, para os que vão comprar os seus livros. Esteja à vontade, faça uma mensagem. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a todos aqueles nossos seguidores, todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, todos aqueles que têm estado a nos acompanhar e todos aqueles que nos encorajam nessa luta, nesse contributo que temos estado a dar para a melhoria do sistema judicial. Queremos dizer que tudo isso que temos estado a fazer é fruto do vosso contributo, daquela retribuição que vocês prestam, porque se não tivéssemos esse apoio, penso que não iríamos a lado nenhum, né? O nosso muito obrigado. Muito obrigado, doutor Neves Moche, que tem uma obra maravilhosa, que Processos de Inventário por Morte, que vamos deixar
depois da entrevista, os contactos, a publicidade para entrar em contacto e adquirir a sua obra. Doutor Neves, essa é a sua casa, é a segunda vez que cá está e é uma honra muito grande tê-lo conosco e sinta-se sempre à vontade em nos revisitar. Muito obrigado, eu ainda prometo estar aqui, tão logo o livro esteja impresso, eu passo aqui, primeiro para cumprir uma promessa pública de oferecer aqui um exemplar. Muito obrigado. E segundo, também para anunciar os nossos seguidores de que já temos o livro físico e indicar os possíveis pontos de venda, se ainda existirem livros para serem vendidos depois da pré-venda. Excelente. Muito obrigado a todos e assim terminamos a sessão de hoje e estamos juntos.